fazendo a festa do meu coração, que é muito mais forte que a voz da tristeza, que é muito mais fraca que a voz da razão. A voz que me brota no fundo da alma é a mão que me tira do fundo do chão. Não sei de onde vem essa voz redentora, talvez ela venha do meu coração. Talvez ela seja a voz da saudade, saudade de tudo que ainda não sou. Talvez ela seja a voz da bondade, a tal caridade que ainda não dou. Ou pode ser mesmo aquilo que dizem, um ente, um guia, um anjo mentor. Só sei que essa voz é a voz da alegria, que traz harmonia, energia e calor. Calor que internece, ensina e afaga, a dor que transmuta em gotas de luz, a luz que alimenta a seiva da vida, a luz que emana do Mestre Jesus. Talvez ela seja a voz da saudade, saudade de tudo que ainda não sou. Talvez ela seja a voz da bondade, a tal caridade que ainda não dou. Pode ser mesmo aquilo que dizem, um ente, um guia, um anjo mentor. Só sei que essa voz é a voz da alegria, que traz harmonia, energia e calor. Calor que internece, ensina e afaga, a dor que transmuta em gotas de luz, a luz que alimenta a seiva da vida, a luz que emana do Mestre Jesus. Uma boa noite, pessoal. Muito obrigado ao time pela música. Nós damos as boas-vindas a todos. É com alegria que nós abrimos a nossa reunião de estudo do Evangelho, a palestra sobre doutrina espírita da Casa do Caminho. É uma tradição toda segunda-feira à noite. Do capítulo A Fé que Transporta Montanhas, Poder da Fé, o item 5, Kardec diz o seguinte: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente,
pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios, que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Eu vou aproveitar aqui e ler uma prece que nós conhecemos, mas que eu gosto muito, que está no Parnaso de Além Túmulo, do padre José Silvério Horta, mineiro, lá de perto de onde nasceu o Chico, né? De Mariana. A prece dele abre a nossa reunião e, após a prece, eu passo a palavra para o nosso Fernando. Oração. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. É com essa prece que nós abrimos a reunião da noite, passamos a palavra ao Fernando. Está com a palavra, Fernando. Boa noite a todos, bem-vindos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Estão todos vendo? Sim, Fernando. Tá ok. Essa pergunta, como sintonizar com os bons espíritos, é uma pergunta que veio através do ESD, né, aquele estudo sistematizado da doutrina espírita, que a Rose está nos proporcionando, né? E as respostas são muitas, né? Mas me coube a falar sobre uma das formas de sintonizar com os bons espíritos, né? Que seria o trabalho no bem. Então, a partir daí é que eu desenvolvi, que não seria uma palestra, seria mais uma proposta de reflexão, né? Porque eu não quero me arvorar a palestrante espírita, né? Mas eu gostaria de trazer para todos nós alguns pontos para que a gente pensasse, né? Para a gente refletisse a respeito, né? E essa forma de sintonizar com os bons espíritos, trabalhando no bem, né? Porque quando eu busco trabalhar no bem, buscando o bem do meu próximo ou meu próprio bem, né? As minhas vibrações favorecem esse contato com os espíritos superiores, né? Então, é dessa maneira que eu trabalho no bem,
propicia esse contato, né? Antes, eu gostaria de fazer uma reflexão. Qual a nossa intenção na busca dessa sintonia, né? O que eu pretendo com a conexão com os espíritos superiores, né? Qual seria essa minha intenção, né? Poderia ser buscar a conexão com os bons espíritos para absorver a paz e a energia positiva que deles emana e para evitar a conexão com os nossos irmãos em estágios inferiores. Será que isso está correto? Vamos pensar nessas palavras. Não é uma afirmação muito egoísta e com muito pouca fraternidade, por exemplo, eu querer absorver a paz e a energia que os espíritos superiores conquistaram sem nenhum esforço, né? E evitar esse contato com os irmãos que ainda não estão no mesmo estágio evolutivo ou estão passando por alguns problemas que também somos portadores, né? E se nossos mentores pensassem dessa forma, né? Nós estaríamos completamente desassistidos, porque eles não olhariam para nós, né? Então, eu não vejo essa uma intenção verdadeira dessa busca, desse contato, né? E já Dr. Inácio Ferreira, né, no livro Por Amor ao Ideal, ele passa uma mensagem que eu acho que vem bem de encontro a essa intenção, né? Ele fala que os anjos, ao contrário do que se pensa, não foram feitos para o céu. A função do sol é iluminar a escuridão. Quem sobe, sobe para aprender a descer sem comprometimento. Como viveríamos tranquilos nas regiões superiores, sabendo que, sob os nossos pés, choram os que sofrem na retaguarda? Então, eu acho que essa é realmente uma razão para a gente estar em contato com os espíritos superiores, mas jamais esquecer dos nossos irmãos que, como nós estamos nessa estrada de capacitação, de entendimento, de aprendizado, né? Porque é assim que os espíritos superiores pensam, né? Então, essa seria a grande razão para nós mantermos um nível vibracional adequado para esse contato com os espíritos superiores, né? Então, pensando já em como isso pode ocorrer, né? Existem vários recursos que eu posso utilizar para estar em contato com essa espiritualidade superior. Mas eu elenquei 3 que eu vi que seriam as principais, né? Seriam o pensamento, as palavras e as ações, né? Então, através do pensamento, das palavras e das ações, são, na minha visão, né, os principais recursos que eu tenho para fazer essa conexão, né? E o pessoal de Sacramento, eles nos passam esse organograma que seria mais ou menos mais ou menos não, é o nosso fluxo mental, né? É chamado fluxo mental, que determina a nossa ação, certo? Como a gente pode explicar isso daqui? Por exemplo, a gente recebe um estímulo, uma pessoa olha para nós e dá risada, certo? Isso ativa meu pensamento. Eu começo a pensar, poxa, por que aquela pessoa está olhando para mim e dando risada, né? Isso não está certo. O que ela pensa que é tal? Aí eu vou lá na minha memória e a minha memória me traz uma vez que uma pessoa fez pouco de mim e deu muita risada e todo mundo deu risada e isso feriu meu orgulho, né? Meu sentimento de orgulho e me provoca raiva. Aí eu vou na minha consciência e a minha consciência fala para mim: olha, você, cara, não pode deixar isso barato não, né? E a minha vontade faz com que eu tome uma ação de ir lá tomar satisfação com essa pessoa. Ou então
eu posso também, essa pessoa olha para mim e dá risada, e eu começo a pensar, por que será que ela sorriu para mim? Eu já vejo com uma forma diferente, né? Vou lá na minha memória e vejo que uma vez eu fui tirar satisfação com uma pessoa porque ela olhou para mim e sorriu, e não era nada disso, e eu me senti muito mal, né? Isso provoca um sentimento de amor em mim, de fraternidade. Falou, puxa, ela está sorrindo, será que eu já conhecia de outras oportunidades, né? E vou na minha consciência e falo, cara, você não pode mais agir como você agia antes, né? Então, vá lá e converse de boa com ela, veja o que está acontecendo, deve ter alguma razão específica para que isso aconteça, né? Então, essa ação é resultado desse meu fluxo mental, né? E então uma ação no bem, ela passa por uma reforma íntima, né? De alteração desse fluxo mental e demonstrando e fixando essas experiências que vão nos levar à nossa evolução. Através da repetição dessas ações e melhoramento desse fluxo mental é que nós vamos evoluir. Eu falei isso um pouco agora, porque mais para frente eu vou voltar a falar em fluxo mental, em reforma íntima e tal. Então, para a gente já ir tendo noção do que é, né? Então, vamos começar pelo pensamento, né? Todos nós sabemos que o pensamento ele é energia. Quando eu penso, eu estou irradiando energia, eu estou vibrando numa certa frequência, né? E quando eu penso em alguém, eu estou emitindo essa energia nessa frequência para essa pessoa, né? E todos nós, quando pensamos praticamente o dia inteiro, né? Então a gente está constantemente emitindo essa energia, né? E essa energia, ela provoca uma sintonia, né? E os desencarnados, eles também pensam, eles também emitem pensamentos, né? E esses pensamentos, eles podem sintonizar conosco ou não, né? Aqui me lembra, por exemplo, que muita gente fala que o ambiente ajuda e tal, não sei o quê, a gente cometeu alguns erros por causa do ambiente. Tem um caso bem do Chico, né? Que o pai dele leva ele para um prostíbulo para fazer a iniciação sexual dele, né? Então ele vai lá, o pai leva, vai com as meninas e tal. Quando o pai vai ver, ele está ajoelhado rezando com as meninas, né? Então não é o ambiente, não é que provoca isso. Essa energia está dentro de mim, né? E eu tenho a mim como exemplo, né? Quando eu bebia, passei uma fase da vida que eu bebia em excesso, né? E quando eu parei de beber, foi uma mudança automática. Com a minha mudança de hábito, as pessoas que estavam ao meu lado, né? É, é, e foi por quê? Porque eu já não proporcionava tanta não era uma boa companhia, nem eles para mim e nem eu para eles. Não que eles fossem pessoas ruins, não, mas não dava mais. As coisas não se encaixavam. Eu não sintonizava mais com eles, né? Então, houve uma mudança. E eu presumo que também essa mudança estava na minha companhia de desencarnados, né? Também mudar. Ou eles mudaram junto comigo, né? Viram que existia uma outra opção e mudaram comigo, ou então eles procuraram alguém que continuasse, que gostasse de beber e tal, não sei o quê, né? Porque, assim, eu não vibro o que eu quero, mas eu vibro o que eu posso. Eu vibro no nível que eu consigo, né? Então, essa sintonia é do meu nível, é aquilo que eu consigo vibrar, né? Então, aqui, né, o doutor Inácio Ferreira, ainda no livro, ele fala que nós não temos domínio sobre o inconsciente, somos dominados por ele. A rigor, não existe processo obsessivo
não consentido. A nossa invigilância nos escancara as portas e janelas da alma, né? Esse livro tá no livro Por Amor ao Ideal, de Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Só a título de conhecimento, Dr. Inácio Ferreira, quando estava encarnado, ele fundou um sanatório espírita em Uberaba, né? E foi clínico responsável por mais de 50 anos, cuidando de doentes mentais e tal. E ele tinha como colaboradora uma médium de alta qualidade, que era a Dona Maria Modesto Cravo, né? E depois que ele desencarnou, ele foi convidado a auxiliar Eurípides no Hospital Esperança, lá no mundo espiritual já, que também a Dona Maria Modesto Cravo auxilia, né, junto com Eurípides. E quem descreve esse hospital é Manuel Filomeno de Miranda, que também desencarnado, ele vai visitar esse hospital e ele descreve no livro Tormentos da Obsessão. Então, são duas leituras que eu recomendo, é muito bom, dá uma visão muito bacana sobre obsessão e problemas espirituais, né? Então, mas por que seria tão difícil, né, a gente não ter esse domínio sobre o nosso inconsciente, né? Aí também, no mesmo livro ainda, ele cita que existe uma multidão anônima e desconhecida vivendo dentro de nós, né? Quem seria essa multidão anônima e desconhecida, né? Essa multidão anônima e desconhecida seriam as minhas vidas passadas, seria eu vivendo lá atrás, seria o Fernando, que foi um orgulhoso dono de terra, que não fazia conta de ninguém, menosprezava todo mundo, o Fernando, que foi um escravo lá na Roma antiga, que era revoltado, o Fernando, que foi um egoísta, um avaro, que a família passava fome para ele guardar dinheiro, foi um Fernando trabalhador, um cara que na agricultura trabalhava bastante, manteve. Então, todas essas pessoas estão dentro de mim. Conforme o estímulo vem, essa pessoa ela desabrocha, ela vem lá do fundo e me dá as reações que às vezes eu falo, puxa vida, mas por que eu tive essa reação, né? Então, esse meu inconsciente é que eu preciso me conhecer, né? E através da reforma íntima e do autoconhecimento, a gente vai descobrindo essas reações e controlando os nossos pensamentos, né? Aí, quanto às palavras, né? As palavras também possuem energia, né? Do sentimento que as acompanha. Quando falamos, a gente pode transmitir alegria, conforto, orientação, expressar sentimentos, né? E ensinamentos. Porém, dependendo da forma com que eu falo, né? Só a intenção não basta. Se eu for ríspido, eu posso gerar tristeza, eu posso gerar desorientação, os meus sentimentos, apesar de puros, com boa intenção, eles podem ofender as pessoas. Então, eu preciso tomar muito cuidado com as minhas palavras. Só as palavras também não bastam, mas elas podem ser um recurso para a minha ação no bem, né? Ainda no livro Por Amor ao Ideal, Dr. Inácio fala: a verdade não está no excesso das palavras. A sabedoria está mais naquilo que somos e fazemos do que propriamente no que dizemos. Quem diz e não crê no que fala, não imprime ação na sua própria vontade, né? E essas ações, né? Por que elas são tão importantes, as ações, nesse processo de contato com os bons espíritos, né? No estudo da evangelização de espíritos, de Eurípides, né, que o pessoal de Sacramento nos traz, Eurípides foi um grande pedagogo, né? Ele nos mostra como se processa o aprendizado, né?
E eles falam que o que há de mais expressivo no ato de aprender são as forças dos estímulos visuais, auditivos e sensoriais, que vão criando elementos de associação de ideias. Essas ideias, né, ela demonstra um conteúdo que vai sendo organizado pela nossa mente, né, e vai formando os pensamentos, né? Ainda eles falando sobre Jesus, né, que foi um grande mestre, né, por isso que ele é chamado nosso mestre, eles falam que Jesus não teve pressa, levou todos a refletir sobre seus atos e sempre os estimulava a vivenciar o que aprendiam. Esta foi a grande estratégia utilizada por Jesus. Não basta apenas ouvir, é aprender fazendo. O fazer é uma manifestação ativa da inteligência e da vontade, que vai dando um novo ritmo às construções mentais. Então, esse novo ritmo das construções mentais é aquela alteração do fluxo mental que nós falamos. Então, quando eu vou fazendo, eu ouvi o Evangelho, né? Eu li o Evangelho, eu compreendi o Evangelho, eu tenho que entrar para a ação, para poder aprender, que incorporar isso nas minhas atitudes e fazendo as alterações dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, né? Também de sacramento, né? A gente vê que não são com palavras que demonstraremos nosso amor, nossa gratidão e respeito à vida. As ações do Espírito agora precisam ser delineadas, procurando orientar-se dentro da lei de justiça. Jesus veio para ensinar, educar e mostrar quais as lições a serem aprendidas. Trouxe a lição viva, ensinando-nos, por meio de ações, como o homem deveria proceder diante de seu próximo. Seus estímulos eram constantes, e sempre que efetivava uma cura, convidava aquele ser a se erguer e trabalhar para que ganhasse com seu trabalho a dignidade de viver. Então, ele sempre mostrou que a cura daqueles males, naquele momento, era uma parte da caminhada, que as pessoas que foram curadas, elas tinham que prosseguir, elas tinham que não pecar mais, elas tinham que continuar trabalhando para ganhar, com seu trabalho, a dignidade de continuar vivendo no bem, né? Então, aquela cura que ele fazia, ele imbuía as pessoas, ele fazia com que as pessoas, através dessa felicidade da cura, continuassem no bem e sempre trabalhando, não é? Joana de Ângeles também, ela fala para nós que a humanidade tem conhecido admiráveis oradores, hábeis e cultos escritores, pensadores eméritos. No entanto, eles têm esboroado porque apenas ensinaram, instruíram, propuseram, mas não se impregnaram do conhecimento a que se referiram. São ainda características da humanidade a dubeidade, como também a dicotomia. Dicotomia é quando a gente divide duas coisas e não tem relação uma com a outra, né? Ou seja, a dicotomia entre as palavras e a ação, o ensinamento e a conduta, o que vem dificultando enormemente o progresso de cada qual e da humanidade. Quem encontra Jesus e reflexiona nos seus ensinos, não mais age como antes. Aqui, Joana de Ângeles, para mim, ela mostrou que não basta encontrar o Evangelho de Jesus. A gente precisa refletir sobre ele, sobre os seus ensinamentos, né? E à medida em que a gente capta, entende, compreende os ensinamentos do Evangelho, a gente não consegue mais, a nossa consciência divina não consegue mais permitir que eu haja como antes. Então, eu vou alterando, né, esse meu fluxo mental
e vai mudando meus sentimentos, e as minhas ações, consequentemente, vão melhorando, né? A cada vez. Ela fala também que Jesus é um divisor de águas e de condutas. Olha que legal, né? O Espiritismo, restaurando os pensamentos de Jesus, atualizando-os, é poderoso agente transformador que modifica o ser em profundidade. Esse texto está em Fonte de Luz, do Divaldo, né? Ditado pela Joana. Irmã de Dufour, né? Ela fala um pouco sobre caridade, né? Porque a caridade, alguns definem como um amor em ação, né? Então, ela fala que caridade é um processo relacional, interativo, de crescimento mútuo. Ela tem de ser boa, agradável e espontânea para quem faz e quem recebe, nivelando ambos no ato de dar e receber, descaracterizando os papéis de doador e de carente, porque carente e doador somos todos, dependendo do que se passa durante o intercâmbio solidário das relações. Então, ela fala aqui sobre o relacionamento, né? Que a caridade ela se dá com o relacionamento. E esse relacionamento ele pode ser comigo mesmo, com um homem velho. Então, eu posso ser caridoso também comigo, mas o amor também ele é aprendido nessa relação interativa, né? de eu com o meu irmão, né? Então, nós definimos a caridade, segundo a irmã Dufour, dessa forma, né? Então, ela fala que ao implantarmos as práticas de acolhimento e recepção sem aprender a conviver, corremos o risco de formalizar novas filantropias atualizadas pelos conhecimentos, mas não aperfeiçoadas pela doação de nós mesmos. Eu entendi isso daqui como, por exemplo, se eu fizesse uma doação para uma ONG para a alimentação das crianças da África. Beleza, eu fiz uma doação de recursos, de dinheiro e tal. Será que eu fiz caridade? Ou eu fiz uma boa ação? Né? Não sei, vamos ver. A única atitude que nos leva ao encontro da consciência é aquela da qual nossos sentimentos fazem parte. Né? Nesse momento, quando eu estava estudando, aí deu um nó na minha cabeça. Né? Falei, puxa vida, se o pensamento pode desestimular, se a palavra pode ofender, se as ações podem prejudicar, então como devemos proceder para uma ação no bem? Será que isso que eu elenquei como recursos para ação no bem é verdadeiro ou não? Né? Então, me veio a ideia de que, para haver caridade, é necessário que haja coerência entre o pensamento, a palavra e a ação. Né? Então, eu preciso ter bondade no meu pensamento, nas minhas palavras e na minha ação. Essa coerência é que vai fazer com que eu haja no bem. Apenas pensando, eu vou fazer o bem, mas nem tanto, porque se eu falar alguma coisa que ofenda, eu já desmanchei tudo que eu tinha feito. Né? Então, se eu fizer uma ação no bem sem colocar amor, eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo só uma boa ação. Né? Se eu colocar uma palavra bem colocada, mas com uma intenção de prejudicar, eu não tenho uma ação no bem. Então, eu preciso do quê? Dessa coerência. No meu fluxo mental lá, eu preciso ser coerente com o meu pensamento, com o meu sentimento, eu tenho que ser coerente, principalmente com a minha consciência, né? Para que eu possa ter essa ação como realmente uma ação no bem, né? E também, ainda, a irmã Dufour, ela usa um termo que eu nunca tinha escutado, mas que eu achei de uma propriedade
muito grande, né? Ela fala que com a reforma íntima, né, buscamos a honestidade emocional. Ela chama essa coerência de honestidade emocional. Olha que legal, né? Nós estamos sendo emocionalmente honestos com nós mesmos, né? Então, estamos sendo coerentes com as nossas ações. O que eu falo, eu estou fazendo, né? Com os meus filhos, o que eu oriento os meus alunos, os meus filhos, os meus amigos, eu estou sendo coerente com o que eu estou fazendo, né? Então, aí eu teria, já finalizando, né, alguns pontos, como eu falei, para a gente refletir, né? É, pensando no que eu falei sobre aprendizado, sobre fluxo mental, sobre sentimento, sobre nós vivenciarmos uma ação no bem, né? Eu perguntaria o que a espiritualidade espera de nós na condução da doutrina após a pandemia, né? A pandemia nos deu um tempo para pensar, né? Uma parada para respirar, né? E a espiritualidade deve estar preparando alguma coisa nessa condução da doutrina dentro de mim e fora de mim também, né? Porque assim, após a vinda do Cristo, né, os primeiros cristãos, eles eram chamados a dar testemunho com a própria vida, né? Depois veio a Idade Média, obscura, mas sempre tinham baluartes do Cristo disseminando a ideia e tal, mas a Idade Média foi muito fechada. Após a Revolução Francesa, então, vieram as mesas girantes, né? Os efeitos sobre a matéria chamaram muito a atenção da sociedade, né? O que possibilitou que Kardec até fizesse a codificação da doutrina, né? O que incentivou ele, por curiosidade, para ver, para entender, como ele também era um pedagogo, para entender esses acontecimentos, esses efeitos, né? Ele foi estudar e acabou codificando a nossa doutrina, né? Depois, vieram os fenômenos de materialização, né, que foram muito difundidos pelo Peixotinho, que espíritos se materializando, se fazendo visíveis e materializados, né? E isso foi parando. Mas nessa época, Chico já começou a divulgação, o Francisco Cândido Xavier, né, o nosso Chico Xavier, ele começou a divulgação e orientação da doutrina, né, através de obras literárias, né, de material de estudo, né. Ele fez, sei lá, o número varia de autor para autor, mas mais de 500 livros, né. Para mim é um manancial para a gente estudar no próximo século, né. É muita coisa, é muita informação, né. E, e através da mediunidade do Chico, através das cartas de parentes, de filhos, de irmãos, de pais, psicografadas no centro de Chico Xavier, as pessoas que recebiam essas cartas, elas voltavam para a sua cidade natal e faziam propaganda da doutrina, e muitas delas, depois de estudo, montaram centros espíritas, né? Então, hoje nós temos conhecimento, né? Nós temos a doutrina que Kardec codificou, a doutrina espírita, nós temos esse conhecimento que Chico nos deixou da vida imortal, nós temos conhecimento sobre a reencarnação, nós temos vários centros espíritas espalhados pelo Brasil inteiro. Então, o que a espiritualidade espera de nós, né? Nesse próximo momento aí? Eu penso que talvez, né, ela espera que o ensino e aprendizado seja feito através do exemplo e da vivência da doutrina do Cristo.
Tá? Aqui eu não coloquei da doutrina espírita propositalmente, porque a doutrina do Cristo, né, é mais abrangente. A gente, talvez a espiritualidade espera que a gente demonstre a realidade através do nosso exemplo e da nossa vivência no bem, das nossas ações no bem. Ações completas, como eu falei ali, coerentes, que a nossa vida seja coerente, e isso vai impactar essas novas gerações que virão, os nossos irmãos que estão ao nosso lado, vão nos impactar, porque nós vamos ver que esse tipo de vivência vai ser possível. Não que nós vamos parar com palestras, não que nós vamos parar com sopa, não que nós vamos parar com as reuniões mediúnicas, mas eu acho que a grande proposta agora seria nós colocarmos, vivenciarmos o que nós estamos aprendendo, né? E agora sim, para finalizar, essas 3 fases que eu gostaria de deixar para pensar. Quem sobe, sobe para aprender e descer sem comprometimento. Uma multidão anônima e desconhecida vive dentro de nós. Eu me conheço, eu realmente sei quem sou, eu entendo quando eu tomo algumas ações que eu não gostaria de tomar, né? Eu preciso me conhecer mais para fazer essa reforma íntima que eu tanto desejo, né? E a terceira seria, com a reforma íntima, buscamos a honestidade emocional. Eu estou sendo honesto comigo mesmo, né? Eu estou sendo coerente com as minhas ações, eu estou colocando em prática o que eu estou aprendendo, ou continuo com as minhas capas, com as minhas proteções, com o meu faz de conta, né? com toda essa pseudos conhecimento e um monte de proteções que a gente vai criando, né? Através dos milênios, através dessas vivências todas, né? Então, são essas reflexões que eu gostaria de deixar para essa noite, para todos nós, inclusive para mim, né? Principalmente para mim, tá bom? Muito obrigado e que a paz do Cristo permaneça conosco. Eu queria pedir desculpa para quem já viu, né? Eu já apresentei uma vez para alguns de vocês, né? Mas isso é uma coisa que eu tenho que falar para mim todos os dias, né? São coisas que eu ainda não resolvi dentro de mim, né? Então, para mim foi bastante válido ter que repetir isso e eu gostaria de agradecer a paciência de todos, né? Por estar aqui ainda. Eu achei que a hora que eu parasse de compartilhar não ia ter mais ninguém. Ô, Fernando, excelente, excelente seu trabalho. Quando você apresentou uma parte desse trabalho, lembra que eu pedi para você, né? E agora a Jaqueline gravou e eu vou apresentar lá na clínica para os meninos, né? Então, muito bom, né? Nos leva a pensar, nos leva a analisar, e é de uma coerência, de uma praticidade, a maneira como você trouxe essas questões para nós, e o atual, né? Nós estamos precisando exatamente de fazer essa reflexão. Excelente, viu? Muito bom. Então, eu quero pedir ao Delcio, então, que faça as palavras finais e a prece de encerramento para nós.
Depois a gente conversa. Não, ainda está cedo ainda. Vocês estão me ouvindo? É que eu Sim, não estou Del. ouvindo. Ah, sim, eu não estou ouvindo, não estou ouvindo o Júpiter. Minha internet está muito ruim hoje, sabe? Aqui em casa. Mas, viu, Fernando? Faça essa caridade com você mesmo, não fique se julgando. Que todos nós carregamos esse fardo das incongruências interiores, né? O Evangelho se reflete sobre as nossas sombras, as coisas inexplicáveis, as coisas que nós não deciframos na nossa natureza. Mas é assim mesmo. Temos a alegria de praticar algumas coisas dentro da seara do bem que nos dão alegria, que nos dão felicidade, que nos dão paz. Né? Nós não somos perfeitos, muito longe disso, né? Somos um amontoado de inclinações e que vamos desbravando com as nossas forças bem pequenas, encontrando algumas clareiras, mas muitos espinheiros, com recuos, com vergonhas, com tanta coisa que vai dentro da gente, mas essa é a beleza da nossa vida, né? De nós irmos vencendo, reconhecendo a nossa própria natureza e vencendo as nossas inclinações devagarinho. Se o Evangelho não violenta a consciência, nós também não devemos nos violentar, reprimir aquilo que está dentro de nós, sem antes de compreendermos a razão do nosso comportamento e das nossas atitudes. É essa caridade que nós devemos ter conosco, de nos compreendermos, silenciarmos muitas vezes eu sempre falo no nosso quartinho, né, no nosso travesseiro, e pensarmos bem o que somos. Mas chamamos lá Jesus nas nossas preces para dar uma olhadinha conosco, né, que o jogo é pesado, é duro, é doloroso, mas ele está conosco, ele sabe. Eu não vou esquecer uma transmissão do professor Eurípides, não sei se foi uma sexta-feira santa ou se foi um Natal, que a psicografia era de Jesus. E Jesus era tão terno que ele está lá no Eurípides, o médium de Jesus, né? Aquele livro. E ele falava, ele nos chamava de filhinhos. Meus filhinhos. Ele começava assim. Nós que somos esse caminho de orgulho e egoísmo, de vaidade, de ilusão, esfomeados de felicidade, por paz, né? Nós que nos envaidecemos das conquistas do intelecto e logo depois tropeçamos em cima das mesmas ideias, porque outras se surgem, se evidenciam pelo caminho e nós somos obrigados a voltar atrás. E o que antes era verdade, hoje não é mais. E nós ficamos aturdidos porque não temos na nossa estrutura ainda a flexibilidade da lógica para nos estruturar o comportamento emocional. Né? São tantas coisas. E eu vou citar mesmo, lembrando aí as boas citações que o Fernando fez na sua excelente narrativa aí, na sua palestra, né, que o próprio doutor Inácio ficava indignado quando chegava no hospital, os parentes dos doentes trazendo alguma pessoa que ia lá
e benzia o doente dentro do hospital, e o doente melhorava. E ele falava, eu estudei tanto e não dei conta, não curei ninguém, vem essa negrinha, dá uma reza em cima do cara e olha aí o que acontece. Era bem assim mesmo. E a gente fala negrinha porque era negrinha mesmo, que vinha lá do interior de Minas Gerais e vinha, e dava o passe, fazia o benzimento e a pessoa melhorava. Dentro do hospital. Então, a grandeza está mesmo na nossa crença, naquela crença que muda a nossa atitude, né? No potencial da nossa vontade, na potência do nosso querer. Porque se nós fôssemos levar um pouquinho mais à frente isso, o que é felicidade para você? A palestra é essa aí, Fernando, que você disse. A felicidade é nós sermos coerentes em tudo. Mas nós precisamos avançar para saber. A minha felicidade é estar com... É estar em... Né? Porque se a gente não sabe exatamente o que quer, dificilmente a gente vai poder direcionar nosso pensamento com correção. Né? Então, nós ficamos imaginando um mundo espiritual, a gente ladeado por aqueles iluminados, aqueles caras, os craques, que estiveram com Jesus. Puxa vida, mas nesse time não dá para jogar. Porque eu não me conheço, eu sou uma imperfeição. E eu vou estar lá do lado daqueles caras, eles estão fixos na caridade, na luta, e eu pensando em namorar. E eu pensando nos meus filhos, como é que eles vão sobreviver, como é que é o emprego deles, se vai ser, ele está pobre, está sofrendo, está doente, está... E como é que está meu pai, como é que está minha mãe, como é que... Nossa, aquela confusão. Então, é por isso que aquela vitória sobre o inconsciente, né? A descoberta do inconsciente e depois a vitória sobre ele, o controle, o domínio, isso é tudo isso é necessário. E você falou em palavras, em citações bem firmes, simples e muito claras. Isso é uma virtude sua, viu, Fernando? E você fala com muito amor, sabe? Então, eu acho que é isso, porque a gente não pode ter medo desse enfrentamento. Então, é muito legal o que esse grupo faz, os estudos que nós fazemos, é muito, muito, muito produtivo. Cada um toma aí o seu lado, toma a reflexão que necessita para si e vai meditar no que anda fazendo e no que precisa fazer, né? Olha, é sempre uma alegria para mim, viu, Jaqueline, fazer a prece. Viu, doutor Júpiter? Quando vocês me chamam, o meu lado, a minha anterioridade fica muito revoltada, né? Mas eu fico muito feliz de poder falar, porque quando eu dou uma engrenadinha aqui, com a ajuda do pessoal, eu fico muito feliz, viu? Eu fico muito feliz de ver o Fernando do jeito que está, eu fico muito feliz de ver a Jaqueline do jeito que está, esse cara que está do lado dela aí, eu fico muito feliz também, né? Ou ver o Fred, nosso companheiro de fila da fluidoterapia aí, Dr. Ney, que chegou lá na Casa do Caminho, nosso irmãozinho, né? Que tem que aprender a rezar para nós. Faça versos em prece, faça prece em versos para nós, Dr. Ney. Eleve conosco o pensamento a Jesus, com as suas rimas, ele vai gostar, viu? Júpiter, meu querido amigo, Tânia, minha querida amiga, Marilda, tantos outros, esses que estão chegando agora. Que história bonita da Casa do Caminho, né? Eu fico muito emocionado, sabe? Eu não nego meus sentimentos, não, eu fico muito emocionado. A trajetória é rápida, o tempo passa ligeiro, e daqui a pouco nós estaremos lá, todos destrambelhados no mundo espiritual, vendo o que nós vamos fazer, meu Deus do céu.
com os nossos herdeiros todos aqui se batendo na face da terra, nas lutas deles, né? Os nossos entes queridos. Só podemos erguer o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus e pedir que abençoe toda a criação, que ilumine toda a fraternidade, os laços de amizade que nós conseguimos fazer, os laços de família, que nos são tão caros e que nunca se rompem, pela misericórdia divina. Os espíritos que nós amamos e muito no passado recuado nós odiamos tanto, e pelo milagre da natureza, da encarnação, da evolução, da criação, são hoje nossos entes, que vivem no regaço do nosso coração. Quantos seres sofrem pelo desastre do corpo físico, ignorando os laços da alma. Quantos, Senhor, se debatem na ansiedade, na depressão, porque não compreendem a continuidade da vida, a vida futura. Pensam na finitude do lado material da existência, do corpo físico, e não alcançam, Senhor, a ideia de imortalidade. Que a felicidade é estar contigo, e deve ser mesmo, mas sem obra, Senhor, do que adianta estar do teu lado? Sem conhecer a si mesmo, do que vale a visão angélica? Nada vale. Como diria o apóstolo Paulo, se eu não tiver amor, do que vale? O que seria? Portanto, Senhor Jesus, àqueles que sofrem, aqueles que sentem muita dor e têm conflitos excruciantes na consciência, aqueles que baixaram para a remissão ao campo de provas na face da terra, aqueles que estão nos tormentos da obsessão, da loucura, do sexo desvairado, aqueles que se escravizam na toxicomania, aqueles que se atiram ao álcool, à violência, ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, à vaidade, à avareza, a todos estes, Senhor, que somos nós e a multidão que carregamos dentro de nós. Senhor Jesus, abençoa-nos a todos, porque temos entendido que precisamos nos esforçar para sermos felizes e merecermos felicidade. Que a luz do teu amor se faça, Senhor, no coração de todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.